Bom dia, amigo. Aqui estamos juntos para começar mais um dia, começar já transmitindo nosso abraço e os nossos parabéns aos que hoje completam mais um ano de vida. Receba o abraço da nossa igreja, nosso desejo de que Deus o abençoe grandemente nesse dia, mas também no futuro que ainda virá. Que Deus cuide de sua vida com um carinho todo especial. A todos aqueles que nos assistem, o desejo de um bom dia e um convite para estarmos juntos pelos próximos minutos. Dediquem um pouco de sua atenção para a meditação na palavra de Deus e vamos voltar ao livro dos Provérbios, que tem sido nosso companheiro em nossos encontros matinais. Provérbios 20, versículo 15, diz o seguinte: o ouro e as muitas pedras preciosas são conhecidos, mas os lábios que trazem conhecimento são joia de grande valor. Gosto desse versículo por algumas razões. Uma delas é o aspecto poético. Perceba que há algo de poético, algo de subjetivo nas palavras encontradas aqui. Uma outra razão pela qual esse texto agrada é a sua beleza. Beleza porque nos envia a imagens belas, a imagens ricas, a imagens preciosas. O texto fala de tesouros de grande valor. Fala de pedras preciosas, de ouro, de coisas que nos são caras, de coisas que são agradáveis aos nossos olhos, coisas que nos fazem bem. Perceba, coisas que nos enriquecem. É esse o sentido da ideia apresentada aqui. Mas a outra razão pela qual o texto me agrada muito o meu coração, é que o texto fala daquelas pessoas que nos trazem conhecimento. O texto é uma exaltação àqueles que são úteis para a nossa edificação, aqueles que são instrumentos de Deus para o nosso crescimento, aqueles que nos ajudam a avançar, aqueles que nos enriquecem, não em relação a bens materiais, mas em relação a conhecimento, a sabedoria para viver. O texto fala daqueles que são úteis para o nosso crescimento como pessoa, não em nossas posses ou em nossos bens materiais, mas em nossa natureza. Não especificamente naquilo que temos, mas naquilo que somos. Muito embora, naturalmente, aquilo que somos fará uma grande diferença naquilo que temos. Mas a ênfase estaria não nos bens materiais, mas nos valores que nós acumulamos ao longo do tempo, graças à contribuição, ao trabalho, ao empenho, à dedicação daqueles que nos transmitem conhecimento. Por isso, esse texto é tão belo, porque ele nos faz refletir sobre as pessoas que ao longo de nossa vida foram instrumentos nas mãos de Deus para nos fazer crescer. Sem muito esforço, podemos viajar no tempo, podemos voltar ao nosso passado e nos lembrar de pessoas que de forma permanente ou pontual marcaram a nossa vida. Pessoas que, através de conselhos, recomendações e ensinos constantes, ou através de recomendações e conselhos que vieram em um momento mágico, marcaram o nosso viver. Talvez aí nos lembremos de nossos familiares, de pessoas que contribuíram ao longo de nossa formação e do nosso desenvolvimento. Talvez aí nos lembremos de amigos que nos acompanharam de perto. Talvez aí nos lembremos de conselheiros que, num ou noutro momento, estiveram ao nosso lado e que foram sublimes em suas contribuições. Talvez aí nos lembremos de nossos mestres, de nossos professores, talvez desde a infância ou ao longo de nossa caminhada, ou quem sabe aqueles que caminham conosco ainda hoje, professores, orientadores, pessoas que pelo seu conhecimento, mas principalmente por sua disposição para compartilhar o seu conhecimento, nos enriquecem, nos tornam pessoas melhores, aumentam a nossa capacidade, nosso potencial e os nossos recursos. São pessoas que são instrumento nas mãos de Deus para nos fazer melhores. Talvez nos lembremos aí de nossos líderes religiosos, pessoas que num ou noutro momento também têm sido usados por Deus para nos enriquecer. Perceba que o texto não fala de pessoas perfeitas. O texto não fala de pessoas dignas em todos os aspectos de sua vida, mas o texto nos lembra de pessoas que, de uma ou de outra forma, num ou noutro momento, foram pessoas que nos transmitiram conhecimento. Pessoas que foram referência para nós, seja pelo volume de informações que nos passaram, seja pelo exemplo de vida que nos legaram.
seja pelo conhecimento que nos transmitiram, seja pela sabedoria que nos demonstraram. E pessoas que justamente por essas razões marcaram a nossa vida ao longo de nossa caminhada. O texto nos lembra então a nobreza daqueles que são instrumentos na vida de outros. E aqui eu quero avançar um pouquinho mais com você para dizer o seguinte: da mesma forma como vale a pena lembrar aqueles que nos legaram algo positivo, vale a pena ser lembrado por ter legado algo positivo a alguém. Eu quero aqui inverter um pouco o foco e quero pensar não naqueles que o influenciaram, mas naqueles que são influenciados por você. E gostaria que você refletisse sobre o tipo de legado que você tem transmitido, o tipo de conhecimento que você tem deixado com outros, o tipo de informações que você tem compartilhado e o tipo de exemplo que você tem dado, que você tem sido para outras pessoas. Quero que você tenha em mente o desejo, o sonho, de que assim como você hoje agradece a Deus a vida daqueles que o influenciaram positivamente e o tornaram melhor, que você agora pense em outros que um dia agradecerão a Deus a sua vida, o seu legado, a sua contribuição. Pessoas que agradecerão a Deus os conhecimentos que você transmitiu, as informações que você lhes legou, a sabedoria que você lhes demonstrou. Quero que você agora se coloque diante de Deus grato por tudo quanto recebeu, mas que você se coloque diante de Deus disposto a ser uma influência positiva na vida de outras pessoas. Que você seja um tesouro precioso para a vida de outros com os quais convive e aos quais tem a oportunidade de influenciar. Quero convidá-lo agora a orarmos juntos. Uma oração de gratidão a Deus por aquilo que Ele lhe concedeu através de outros, pelas riquezas com que Ele lhe presenteou através da vida de outras pessoas. Mas que você se colocasse diante de Deus também pronto a ser um instrumento em suas mãos para abençoar outras vidas. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque ela nos lembra aqueles que nos influenciaram no passado, aqueles que contribuíram com a nossa vida, com o que temos e principalmente com o que somos. Como somos gratos a Ti. Abençoa, Pai, essas pessoas, aqueles que ainda vivem, que essas pessoas sejam alcançadas pela Tua graça e que elas saibam de nossa gratidão. Mas eu quero te pedir também, Senhor, para aquelas pessoas às quais temos a oportunidade de influenciar. Ajuda-nos a ser instrumento precioso em Tuas mãos e que essas vidas colham frutos de nosso compromisso contigo, de nosso conhecimento, de nossa sabedoria. Ajuda-nos, Senhor, a ser úteis e enriquecer estas vidas. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Enche